Três lições a serem aprendidas. Em 1 Samuel, capítulo 16, temos três lições preciosas que o Senhor, através de sua palavra, nos dá. Mas antes de prosseguirmos no nosso estudo, gostaria de, caso você não seja, inscrever-se em nosso canal e ativar o sininho para receber nossas notificações. Foi abençoado com o conteúdo? Deixe o seu like, faça o seu comentário e compartilhe com aqueles que o Senhor colocar em seu coração. Acesse nossas redes sociais, nela você terá acesso a todo o conteúdo de forma simples e gratuita. O texto bíblico a ser lido e estudado hoje é 1 Samuel, capítulo 16. E o tema do nosso estudo é Três lições a serem aprendidas. E assim diz a palavra. Então o Senhor Deus ordenou a Samuel: Até quando continuarás pranteando, Saul? Quando eu próprio rejeitei, para que não reine mais sobre Israel. Enche, pois, um chifre do melhor azeite e vai. Eis que eu te envio à casa de Jessé, de Belém, porque escolhi um dos seus filhos para torná-lo rei. Samuel, no entanto, argumentou: Como poderei eu ir lá? Saul saberá e com certeza mandará matar-me. Contudo, o Senhor orientou: Levarás contigo um novilho e declararás: Vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício, e eu, pessoalmente, te indicarei como deverás proceder. Tu ungirás para mim aquele que eu te apontar. Então Samuel fez o que o Senhor ordenou. Quando chegou a Belém, os anciãos da cidade vieram tremendo ao seu encontro e indagaram: A tua vinda é de bom augúrio, profeta? Ao que prontamente respondeu Samuel: Sim, venho em paz, vim oferecer um holocausto ao Senhor. Purificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Logo que chegaram, assim que Samuel colocou os olhos sobre Eliabe, disse consigo: Deve ser este homem que o Senhor quer ungir. Entretanto, o Senhor assegurou a Samuel: Não te impressione diante da aparência, nem da estatura deste homem, pois eu o rejeitei. Eis que Deus enxerga não como o ser humano vê, porquanto o homem julga e toma em elevada consideração a aparência, mas o Senhor sonda o coração. Depois Jessé chamou Abinadab e o levou à presença de Samuel. Mas Samuel disse: Também não foi este que o Senhor escolheu. Então Jessé fez passar Samar. Porém Samuel declarou: Também este não foi o que o Senhor escolheu. E assim Jessé levou a Samuel os seus 7 filhos. Mas Samuel concluiu: A nenhum destes o Senhor escolheu. Então Samuel questionou Jessé: Estes são todos os filhos que tens? Ao que Jessé respondeu: Bem, ainda tenho caçula, mas ele ficou cuidando das ovelhas. Então Samuel prontamente ordenou a Jessé: Manda buscá-lo, porque não nos sentaremos para comer enquanto ele não estiver presente. Jessé mandou chamá-lo. Era ruivo, de belos olhos, saudável e de admirável aparência. E o Senhor afirmou: Levanta-te e unge-o, é ele. Samuel apanhou o chifre, que estava repleto do melhor azeite, e ungiu na presença dos seus irmãos. E, a partir daquele dia, o Espírito do Senhor assenhorou-se de Davi, e Samuel retornou para Ramá. O Espírito do Senhor tinha se retirado de Saul, e um espírito maligno vindo da parte do Senhor o atormentava. Então os oficiais do exército de Saul lhe sugeriram: Eis que um espírito arruinador vindo de Deus te aterroriza. Portanto, que o nosso soberano ordene que estes teus servos busquem um homem que saiba dedilhar a harpa. E quando o mau espírito vindo da parte de Deus se apoderar de ti, o homem tocará liricamente, e tu te sentirás melhor. Então Saul ordenou aos seus servos: Procurai, pois, um homem que toque bem e trazei-mo. Um dos seus servos pediu para falar e disse: Tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é um valente guerreiro. Fala bem, é de bela aparência e o Senhor está com ele. Saul apressou-se em despachar seus mensageiros a Jessé com esta convocação:
Manda-me o teu filho Davi, que cuida das ovelhas. Jessé apanhou um jumento e o carregou de pães, um odre de vinho e um cabrito, e o enviou a Saul por meio de Davi, seu filho. Davi chegou à presença de Saul e se pôs ao seu serviço. Saul sentiu grande afeição por ele, e Davi se tornou seu escudeiro. Saul mandou informar a Jessé: Davi ficará a meu serviço pessoal, porque conquistou a minha admiração. Assim, todas as vezes que o espírito mandado por Deus tomava conta de Saul, imediatamente Davi apanhava sua harpa e a dedilhava. Então Saul conseguia se acalmar, sentia grande alívio e bem-estar, porquanto aquele espírito maligno se afastava dele, deixando-o em paz. A primeira lição que nós temos. O capítulo começa com Deus chamando a atenção de Samuel por prantear por Saul. Samuel gostava de Saul e ficou com pena dele, por o Senhor tê-lo rejeitado. Quantas vezes lamentamos por ter que abrir mão daquilo que é abominação para o Senhor? Uma certa vez, viajando de carro a trabalho, fiquei atrás de uma carreta e a frase em seu para-choque me chamou a atenção. Dizia assim: tudo que é bom na vida ou engorda ou é pecado. Se estivermos na carne, essa frase faz total sentido. Quando precisamos emagrecer ou abrir mão de algum alimento por questões de saúde, a lista de alimentos que não podemos comer normalmente são aqueles que nos dão mais prazer, não é mesmo? Mas se insistirmos em consumir esses alimentos, eles nos levarão à morte. Assim também é com o estilo de vida pecaminoso. Aquelas coisas que nos dão prazer na vida, mas que a Bíblia condena. Se insistirmos com isso em nossas vidas, vai nos levar à morte eterna. Em Romanos 6,23, a palavra diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Não sofra por abrir mão de algo que o Senhor ordenou em sua palavra para você abrir mão. A nossa carne é atraída pelo pecado, mas o Senhor fala em sua palavra em Tiago 4,7. Portanto, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Em Efésios 5,1 encontramos: portanto, sede imitadores de Deus como filhos amados. Satisfazer a carne nos traz alegria e satisfação por algum tempo, porém, o que realmente nos preenche e traz tudo aquilo que precisamos é a presença do Senhor em nossas vidas. A segunda lição temos entre os versículos 6 e 13. Samuel foi enviado para ungir um novo rei de Israel. Deus deu toda a estratégia para ele realizar aquela missão, ungir um novo rei, sem ser morto por Saul. O Senhor revelou de qual família e onde morava o novo rei. Samuel foi apresentado a cada um dos 7 filhos de Jessé. Ele esperava encontrar um homem com as mesmas características físicas de Saul, ou ao menos parecidas. Porém, o que o Senhor falou a ele? Vamos ver no versículo 7. Entretanto, o Senhor assegurou a Samuel: não te impressione diante da aparência nem da estatura desse homem, pois eu o rejeitei. Eis que Deus enxerga não como o ser humano vê, porquanto o homem julga e toma em elevada consideração a aparência, mas o Senhor sonda o coração. Não era nenhum dos 7, e Jessé se viu obrigado a chamar seu 8º filho, o caçula Davi. Para Jessé e toda a sua casa, bem como para Samuel, Davi não tinha o porte de rei. A palavra diz em 1 Coríntios 26-29, irmãos, contemplai a vossa vocação, pois não foram convocados muitos sábios de acordo com critérios humanos, nem muitos poderosos, nem tampouco nobres. Pelo contrário, Deus escolheu justamente o que para o mundo é insensatez, para envergonhar os sábios, e escolheu precisamente o que o mundo julga fraco, para ridicularizar o que é forte. Ele escolheu o que, do ponto de vista do mundo, é insignificante, desprezado, e o que nada é, com o objetivo de que nenhuma pessoa se vanglorie perante ele. Deus não nos escolheu pelo que somos, e sim
por aquilo que não somos. Tudo que somos são trapos de imundícia diante de sua glória e majestade. Importa que nós nos esvaziemos de nós mesmos para que sejamos cheios do seu Espírito, para que vivamos não mais a nossa vida, mas que Cristo vive em nós e através de nós. E a terceira lição está entre os versículos 14 e 23. O Espírito de Deus havia se retirado de Saul, e como disse Jesus, a casa não pode ficar vazia. E um espírito maligno passou a atormentar Saul. Para trazer um pouco de paz a Saul, os oficiais dele sugeriram que trouxessem alguém que tocasse harpa, o que ele concordou. Porém, um de seus servos viu que apenas o som da harpa não surtiria efeito e citou outras características necessárias, terminando com a característica fundamental: o Senhor está com ele. Davi foi chamado à presença de Saul e encontrou graça aos seus olhos. Diz a palavra que quando Davi dedilhava a harpa, Saul se acalmava, pois o espírito maligno se afastava dele. Mas o que afastava o espírito maligno não era o som da harpa, e sim a presença de Deus na vida de Davi. Que a presença do Senhor seja tão viva e real em nossas vidas, que onde o Senhor nos levar, as trevas se dissipem e sua glória, a sua gloriosa presença possa alcançar aquele que ele colocar em nosso caminho, trazendo libertação, cura, restauração e salvação. Seja nas mãos do Senhor um agente transformador de vidas. Amém.